A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real. Uma boa noite a todos com o Senhor Jesus novamente. Gostaria de deixar alguns versículos de carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Palavra bendita. Ele é o mesmo hoje e eternamente. Encontramos o Senhor Jesus conversando com os judeus no Evangelho segundo de São João, no capítulo 8, verso 53, dizendo o seguinte: eles diziam a Jesus: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isto prova realmente que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nós estamos tentando colocar Deus em alguma pré-história ou algum Deus histórico. Mas que bem faria um Deus histórico hoje? Que benefício é um Deus de Elias a um homem hoje, se ele não é o mesmo Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que bem faria o Deus de Moisés, se ele não é o mesmo Deus hoje? Deus ainda é o mesmo que ele sempre foi. Ele não mudou, ele não muda o seu parecer, ele é o mesmo. As pessoas se afastam de Deus, mas Deus permanece o mesmo. Sua natureza e o seu poder e o seu desejo é sempre o mesmo através de cada geração. São as pessoas que se afastam de Deus, e não Deus do povo. Eles perdem sua fé. Deus cobre todo o espaço, tudo em todo lugar. Ele é onipresente. Então, Ele está em todos os lugares, e Ele sempre tem estado em todos os lugares, e Ele sempre estará em todos os lugares, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus infinito. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até que o Espírito Santo viesse, porque eles estavam em um lugar, em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Deixe cada homem e mulher
difícil nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer nele, e está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer. Porque aonde Deus está, há uma grande atmosfera de alegria, atmosfera de vitória e não de desespero, porque aqueles que creem em Deus têm vida eterna e sabem em quem eles têm crido. E é a atmosfera que traz milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. Você quer sentir esta atmosfera? Abra o seu coração e creia somente em Deus. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando e em dúvida, e inquietos, e pensando e aflitas, elas não sabem onde estão paradas. Mas o cristão genuíno, ele prossegue olhando para o alvo, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de sua fé. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Tem que estar em um acordo, em um lugar, e estar com um motivo, uma coisa. Então vocês verão algo acontecer. Tem que estar em pleno acordo, dizendo todos a mesma coisa. Os apóstolos partiam para um lugar, pregando o Evangelho, o qual o Senhor Jesus tinha ordenado. Muitos distantes, Paulo inclusive, em grande distância, anunciando o mesmo Evangelho. Quando se encontrou com Pedro, eles falavam a mesma língua, isto é, a mesma coisa, provando que o Espírito era o mesmo. Amém? Para uma dança é colocar uma velha música que faz dançar, e todos pensando que eles se divertirão dançando e assim por diante, e eles terão um tempo de grande diversão. Coloque o tipo certo de música no piano, no órgão, e todos nesta atmosfera que Jesus Cristo está ali e suprirá tudo aquilo que eles têm necessidade, algo irá acontecer. Devemos entrar na atmosfera do Deus vivo. Devemos entrar na presença de Deus. Mas de que maneira eu faço isso? É ouvindo a sua voz, é ouvindo a sua palavra. E esta é a razão a qual algumas vezes uma vida divina que tem sido chamada e colocada à parte tem se tomado um fanático, ou um louco, ou um místico, algo assim aos olhos do público em geral, porque você é considerado um neurótico ou um insano. É porque você tem mudado de lugar, de habitação, e tem entrado em uma atmosfera diferente do mundo. E seu próprio motivo, seus próprios pensamentos é ficar nesta atmosfera. Qualquer pessoa que já entrou nesta atmosfera uma vez, jamais se satisfará em algum outro lugar. E é por isto que eu creio que deveríamos ter nossas igrejas sobre o controle do Espírito Santo, onde homens e mulheres em seus trabalhos ou onde estiverem desejem continuadamente ou desejarão, se eles alguma vez já entraram nesta atmosfera. Portanto, vamos procurar com zelo entrar na atmosfera do Deus vivo.
E um homem ou mulher que alguma vez entrou nesta Shekinah, glória de Deus, o mundo todo é fechado por detrás de si. Não importa o que o diabo diga, você não presta atenção a alguma isso. E ele está vivendo em uma atmosfera diferente. O cristão, quando recebe o Senhor Jesus Cristo, ele passa a viver em uma atmosfera de alegria, de paz, de sucesso, de vitória. Ele vivia ali onde eles colocaram a vara de Arão, e ela não era nada senão uma velha vara tirada de uma oliveira. Mas uma vez colocada na presença de Deus, ela produziu o que ela estava suposta a ser no princípio, e numa noite ela brotou, floresceu e produziu amêndoas. E tudo o que é colocado na presença de Deus, tudo se modifica, as coisas mudam, a alegria vem, a vitória vem junto. Ele está separado e coisas assim de tudo aquilo que o mundo oferece, mas ele ainda está vivendo sob as luzes que escurecem e esfumaçam. Luz artificial não é a luz original, mas quando ele uma vez entra através naquele lugar santíssimo, entra na presença de Deus e o véu cai, atrás dele há uma janela de maná, ali que ele pode comer todos os dias, toda hora da semana. É aí onde ele está vivendo na glória de Shekinah, em que as asas entrelaçam do querubim, a grande coluna de fogo e Shekinah descansam, e ele está vivendo sobre aquilo ali. Ele não pode ser nada senão um genuíno e verdadeiro cristão o tempo todo, porque nele há uma atmosfera grandiosa que é a presença do Deus vivo. Glória de Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus, e a glória de Deus manifesta ali. Então, o verdadeiro cristão, quando entra nesta glória, tudo muda, o seu viver, o seu parecer, o seu andar, o seu falar, o seu pensamento muda, porque não mais vive ele, mas Deus está nele, vivendo, trazendo palavras de vida eterna, e tudo o que ele fizer prosperará, porque o nosso Deus é um Deus que pode realmente todas as coisas, e as suas promessas são infalíveis. Pense nisto nesta noite, neste momento em que você está ouvindo. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo essas palavras, mas neste momento em que soar em seus ouvidos esta mensagem do sobrenatural, creia você que Deus está falando contigo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é semente